Olá, meu querido irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui então estudar mais uma vez a palavra do Senhor. E no nosso estudo de hoje veremos aqui Atos capítulo 4, do verso 32 ao versículo 37. Então nós vamos concluir aqui na live de hoje o capítulo 4. Então estamos passeando, os irmãos estão percebendo que nós estamos indo aí versículo por versículo, sem pressa nenhuma, no livro de Atos, e estamos caminhando devagar, mas é bom que a gente analisa todos os detalhes, a gente consegue ter uma percepção muito boa do conteúdo do livro de Atos. Então, para hoje, ficaremos aqui no versículo 32 ao versículo 37. E hoje veremos aqui, mais uma vez, como que viviam os primeiros cristãos. Este texto que nós leremos aqui, ele é muito parecido, muito semelhante ao final de Atos capítulo 2, que mostravam que eles viviam ali em comunhão, partindo o pão, né? Então viviam juntos na doutrina dos apóstolos. Aqui nós veremos também este texto se repetindo no final de Atos capítulo 4. Passamos aí por uma breve perseguição que Satanás ele induziu a liderança religiosa a perseguir os líderes da igreja, que seriam então Pedro e João, os representantes do apostolado. Eles foram perseguidos, eles foram aprisionados, foram ameaçados para não falar do nome de Jesus Cristo, mas nós vamos perceber que esta perseguição, esse ataque, não surtiu efeito. A gente vai perceber que não surtiu efeito. Na verdade, pelo contrário, nós veremos aqui um crescimento da igreja. Olha só o que diz aqui o versículo 32 de Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eu acho interessante e eu quero enfatizar aqui a maneira como este versículo inicia. Da multidão dos que creram. Meus irmãos, Satanás ele investiu seus ataques contra a igreja e como nós vimos neste capítulo 3 e capítulo 4, ele investiu seu ataque diretamente contra a liderança da igreja, nas pessoas de Pedro e na pessoa de João. Só que essa investida, este ataque de Satanás não calou a igreja. Lógico que Satanás ele tinha o intuito de barrar a igreja, conseguir fazer com que o evangelho não tenha progresso, mas ele não conseguiu isso. Nós percebemos que o versículo começa da multidão dos que creram. Meus irmãos, o evangelho aqui estava de vento e polpa, como nós dizemos. O evangelho estava avançando, o evangelho estava crescendo, os cristãos estavam falando de Cristo, estavam evangelizando os seus amigos, vizinhos, parentes, e as pessoas estavam se convertendo. Já não é mais aquele pequeno grupo de 12 pessoas. Já não é mais aquele pequeno grupo de 120 pessoas. Já não é mais aquele grupo inicial de 500 pessoas. Não, da multidão dos que creram. Esse pequeno rebanho agora está crescendo, está se desenvolvendo, está multiplicando. Perceba que o ataque de Satanás ele não surtiu efeito para conseguir impedir o avanço da igreja. E aí nós estamos diante de um texto que está corroborando com aquela fala de Jesus Cristo quando ele estava aqui, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Meus irmãos, o inferno não conseguiria barrar a igreja ou impedir o avanço da igreja. Pelo contrário, nós estamos percebendo que apesar dos ataques, a igreja está crescendo. Apesar dos ataques, a igreja está se multiplicando. E é isso que nós vemos já no início do nascedouro da igreja, aqui em Atos, capítulo 4. Olha só o versículo 33, diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Meus irmãos, a função dos apóstolos era dar testemunho sobre a ressurreição de Jesus. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Lógico que não apenas eles. Outros crentes foram testemunhas oculares. Inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 15, é dito para nós que Jesus, em uma das suas manifestações públicas, após a sua ressurreição, ele apareceu de uma só vez para mais ou menos 500 irmãos.
Todos eles viram com seus próprios olhos a Jesus Cristo. Todos eles ouviram com seus próprios ouvidos as palavras de Jesus Cristo. Todos eles, com as suas próprias mãos, apalparam a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele ressuscitou e, como a Bíblia diz, existem provas que não dá para contrapor. São provas reais que mostram que, de fato, Jesus Cristo ressuscitou. Infelizmente, nós vivemos numa época, bom, não é somente nessa época, em toda a história aí do cristianismo, muitas pessoas se levantaram para tentar falar que Jesus ele não ressuscitou, que esta história da ressurreição não passa apenas de alucinação dos discípulos, não passa apenas de visões, coisas desse tipo. E alguns, infelizmente, até alegorizam a ressurreição. Dizem que Jesus ele não ressuscitou literalmente, mas ele morreu e ressuscitou nos corações das pessoas. Infelizmente, existem pessoas que se dizem crentes que estão abraçando essa ideia. Mas quem abraça esse tipo de ideia está negando de fato o cristianismo, está negando de fato a Bíblia, está abraçando uma heresia. Heresia. Falar que Jesus ele não ressuscitou literalmente, mas a sua ressurreição foi no campo emocional, a sua ressurreição foi de uma maneira espiritualizada, isso é uma heresia, porque a Bíblia fala claramente, ela é pontual nisso, que Jesus ele ressuscitou literalmente. E esse versículo diz que os apóstolos estavam engajados nesta missão de pregar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Meus irmãos, só em apenas olhar para a vida dos apóstolos é inegável que Jesus ressuscitou. Eu não tenho como dizer que Jesus não ressuscitou ao observar a vida dos apóstolos e o que eles passaram e o que eles fizeram. Olha só, meus irmãos, estes homens aqui, eles foram ameaçados, eles correram risco pela própria vida e muitos deles morreram por causa dessa declaração. Jesus, de fato, ressuscitou. Meus irmãos, ainda que a pessoa seja louca, ainda que a pessoa seja má intencionada, ela não vai morrer por causa de uma mentira. Essas pessoas aqui estavam com a corda no pescoço. Essas pessoas aqui estavam com a faca no pescoço, dizendo que, mesmo em custa da sua própria vida, eles não negaram a ressurreição de Jesus Cristo. Vamos supor que você esteja defendendo uma mentira, que você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira e você está defendendo essa mentira. E chega alguém ameaçando você, colocando, vamos supor aqui, colocando uma arma na sua cabeça dizendo, se você continuar falando isso, eu irei te matar. Olha, será que você entregaria a sua vida por declarar, defender algo que você sabe que é mentira? Essas pessoas aqui estavam defendendo não uma mentira, elas estavam defendendo uma verdade. Era óbvio e claro que se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não entregariam as suas vidas para serem mortos e morreriam por uma mentira. Jamais, jamais, isso não aconteceria. Mas eles entregaram suas vidas, eles foram ameaçados e não vacilaram, mesmo diante das ameaças de morte e mesmo diante da morte, eles não vacilaram e continuaram dizendo, Jesus de fato ressuscitou. Então só isso é uma prova cabal de que de fato Jesus ressuscitou. Não temos como negar. Quem nega hoje em dia sobre a ressurreição de Jesus, que fala que Jesus não ressuscitou, evidentemente ele está numa certa ignorância e evidentemente ele também pode ser uma pessoa má intencionada, que não está estudando de fato e dessa maneira está negando a realidade. É uma negação da realidade dizer que Jesus não ressuscitou, porque tudo comprova a ressurreição de Jesus Cristo. E só isso, só em observar o que os apóstolos passaram e continuaram defendendo a ressurreição de Jesus, já é uma prova, já é uma evidência que de fato esses homens estavam defendendo uma verdade e não em si uma mentira. Mas vamos avançar aí, olha só o versículo 34 e o versículo 35, e você perceberá como que esses primeiros cristãos estavam vivendo no seu dia a dia. Diz assim, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nós percebemos aqui, meus irmãos, como esses homens eles estavam vivendo uma vida generosa. Esses primeiros cristãos aqui, eles enxergaram que eles tinham tesouros maiores nos céus. E os tesouros que eles possuíam na terra, eles deveriam usar isso para glorificar o nome do Senhor. Então, eles optaram. Isso aqui, meus irmãos, não foi uma imposição dos apóstolos. Não, quem é mais rico tem que vender obrigatoriamente a sua propriedade, tem que vender a sua casa para ajudar aqueles que eram mais pobres. Não, não teve esse tipo de ensinamento como imposição. Eles, de uma maneira generosa, uma disposição do coração de cada um, daqueles que queriam. Se a pessoa tivesse uma propriedade e ela não quisesse vender, tranquilo, ela não estaria pecando nisso. Mas o que a gente percebe é que eles, de uma maneira geral, aqueles que possuíam melhores condições, estavam vendendo as suas propriedades, casas, terrenos, para beneficiar os cristãos. E aqui o texto diz que entre eles, esse pequeno grupo, esse grupo inicial, que estava crescendo cada dia mais, ou na verdade até uma multidão, entre eles não havia pessoas necessitadas, né, abaixo da linha da pobreza. Por quê? Entre eles estava tendo este suprimento, o amor cristão fazendo e realizando essa beneficência, essa caridade. Os apóstolos, inicialmente, eles eram os responsáveis por verificar quem é que está passando necessidade, eles que estudavam o campo e percebiam quem eram as pessoas que estavam passando mais necessidades, quem eram aquelas que tinham mais dificuldades financeiras. E então, recebendo esse dinheiro, eles que cuidavam dessa administração, eles então faziam esta distribuição para que todos de uma maneira igualitária, de uma maneira justa, pudessem dessa maneira serem abençoados. O que eu quero ressaltar aqui? Meus irmãos, aqui não se trata de comunismo, não se trata de comunismo. Infelizmente, algumas pessoas com uma ideologia voltada a uma política de esquerda, ao socialismo, ao comunismo, fazem mau uso desse texto, eles isolam esse texto e dizem, tá vendo, os cristãos eram comunistas, eles igualavam todo mundo e tal. Não, meus irmãos, aqui não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com política. Esse versículo, ou esses versículos aqui, não estão ensinando sobre um comunismo, sobre um socialismo, porque até se estivesse ensinando sobre comunismo, todos estariam igualados na miséria, porque é isso que o comunismo ele faz. Ele deixa ali, normalmente, a liderança usufruindo das riquezas, mas a classe é na pobreza, né? As pessoas são todas iguais na miséria. Isso é o que o comunismo ele faz, ele produz. Mas aqui a gente não está tratando de comunismo, mas sim de generosidade desses cristãos. Não era uma imposição, não era uma obrigação, não era uma imposição do Estado e nem da igreja ou da liderança. Todos estavam agindo conforme o Espírito Santo movia a cada um. Era realmente com responsabilidade que eles faziam isso. Era realmente com desejo do coração. Eles tinham esse desejo no coração e frutificaram para este caminho. Então não está ensinando sobre comunismo e socialismo, que são ideologias contrárias à palavra de Deus, até mesmo pela bagagem que carregam, mas aqui está falando sobre generosidade. Algumas pessoas pegam esse texto e elas começam a dizer, hoje tinha que ser assim, a igreja tinha que ser assim e tal. Só que normalmente essas pessoas que dizem assim, a igreja tinha que ser assim, os ricos deveriam vender as suas coisas, são as primeiras a se esquivarem de uma generosidade. São as primeiras a esconderem a sua poupança ou se falar que tem um terreno, não, eu não vou vender, são as primeiras. Normalmente quem exige isso para a igreja é a primeira pessoa a se esquivar de ser generosa. Então, isso aqui, meus irmãos, é um ato voluntário, tá bom? Isso aqui foi um ato voluntário, um ato de generosidade. E querendo ou não, nós continuamos com esse ato de generosidade. Você que ama a obra missionária, você não é obrigado,
mas você com um bom coração, você deposita dinheiro para abençoar a obra missionária, abençoar a obra evangelística, as obras sociais que as igrejas fazem. Você está fazendo isso não como uma imposição, mas como a Bíblia ensina lá em Coríntios capítulo 8, ensina sobre a voluntariedade da oferta. Isso é interessante de observar. Então, nós fazemos, nós continuamos com isso. Lógico que o texto está nos ensinando que nós devemos praticar isso cada dia mais, com coração voluntário. Mas qual é a conclusão aqui? Não está falando de ideologias comunistas e socialistas. Jamais, jamais. Isso está longe da Bíblia. É um ensinamento anticristão. Mas aqui está falando sobre generosidade. Olha só o versículo 36 e o 37. Vai mostrar aqui o exemplo de um grande homem. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos agora o exemplo de José, mais conhecido como Barnabé, porque José nós temos vários na Bíblia e Barnabé era a maneira que ele era conhecida entre os apóstolos. Os apóstolos chamavam este homem de Barnabé e é dessa maneira que nos é apresentado no restante do livro de Atos. Aqui está mostrando um homem exemplar. Olha só, meus irmãos, o interessante esse texto. Por que que esse homem foi destacado? Por que que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele destacou este homem no meio de tantas pessoas que estavam fazendo o mesmo? Um dos motivos que ele foi destacado é porque ele vai aparecer na história posteriormente. Então Lucas já está dando um pano de fundo sobre ele, para ele não aparecer na história assim, sem mais, sem menos. Então já está dando um pano de fundo sobre ele, porque posteriormente ele irá aparecer. Inclusive, ele irá aparecer como um grande ajudador de Paulo. É ele quem vai atrás de Paulo depois que Paulo se converte, é ele quem faz essa ponte de Paulo para ser aceito na igreja. É ele quem ajuda Paulo nos seus primeiros passos da vida cristã. E ele, juntamente com Paulo, fazem ali uma dupla ou montam uma equipe para viajarem na primeira viagem missionária. Depois Barnabé aparece ali ajudando Marcos. A gente sempre verá Barnabé sendo o grande ajudador. E aqui então Lucas já cita ele, já cita o nome dele, dando pano de fundo para que você possa entender por que que ele aparece tantas vezes depois no livro de Atos. Então, ele já é citado aqui, dando ali, antecipando as suas outras aparições dentro do livro de Atos. Então, a gente percebe isso aqui. Outra coisa interessante é que o texto fala que ele era levita. Isso aqui é muito interessante. Meus irmãos, os levitas na Bíblia não podiam ter terrenos em Israel, não podiam ter propriedades em Israel. Daí fica aquela dúvida, calma aí, mas se a Bíblia fala que não se podia ter terrenos, né, ter propriedades, os levitas, por que que este levita ele tinha? Daí eu quero explicar um pouco melhor isso para você. Mas para isso, vamos rapidamente voltar lá para o Antigo Testamento. Eu vou ler aqui Números, capítulo 18, versículo 20, e vou mostrar para você esta ordem do Senhor quanto à tribo de Levi. E você perceberá que os levitas, aqueles que fazem parte da tribo de Levi, eles tinham essa ordenança vinda da parte do Senhor. E o capítulo 18, versículo 20 diz assim: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos, essa foi a ordenança que Deus ele deu para Arão e para os sacerdotes e para todos os levitas. Eles não poderiam ter propriedade em Israel porque eles deveriam confiar unicamente em Deus. Eles não deveriam confiar em terras, em vender terras, serem produtores, coisas desse tipo, não. A profissão deles era servir ao Senhor no templo, no tabernáculo. Eles tinham que dedicar toda a vida deles neste serviço. Eles tinham, vamos dizer assim, terrenos emprestados pelas tribos existentes, onde eles
teriam ali a sua morada, mas eles não poderiam ter uma propriedade nesse sentido. Eles não poderiam ficar comprando terrenos, vendendo, lucrando com isso, nada disso. Daí a pergunta então, se no Antigo Testamento falava que os levitas, levitas são os da tribo de Levi, não poderiam ter propriedade, por que então aparece um homem chamado Barnabé, da tribo de Levi, com uma propriedade? Daí o que você perceberá? A probabilidade aqui, meus irmãos, é que esse terreno que ele tinha não estava em Israel. A ordem era esta: nesta terra vocês não podem ter terrenos. Nesta terra de Canaã, de Israel, vocês não podem ter propriedade. Como Barnabé era natural de Chipre, provavelmente esse terreno a qual ele tinha estava em Chipre e não na nação de Israel, nas terras de Israel. Então ele vendeu este terreno que provavelmente ele tinha em Chipre e fez uso desse dinheiro para beneficiar então a igreja. Então a gente percebe aqui um homem muito exemplar. Um homem natural de Chipre, levita, ele então tendo um coração muito generoso e a sua história aqui está iniciando neste ponto do livro de Atos. Inclusive, para aqueles que são mais da antiga, existe até um hino didático que fala desse episódio, fala de Barnabé. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Então, aqueles que são mais das antigas conhecem este hino, que é um hino didático, que não está louvando Barnabé, mas está louvando o Deus de Barnabé. E Barnabé ali é um exemplo de um homem a qual nós também devemos seguir esses passos, porque ele foi um homem de generosidade. O que nós percebemos aqui, concluindo então esse trecho, concluindo o capítulo 4, nós percebemos que a igreja crescia. Estava já montando aqui uma multidão. Esse crescimento da igreja os levou também a terem um coração generoso, e não comunista, mas um coração generoso. E entre esses generosos estava também se destacando aqui um homem chamado Barnabé. E assim, dessa maneira maravilhosa que o capítulo 4 ele encerra. Então, nós vamos parar por aqui e na próxima live sobre o livro de Atos, nós então adentraremos no capítulo 5. Esteja nos acompanhando, que Deus abençoe grandemente a sua vida.